Meu nome é Braquel Santos. Tenho 42 anos e esta é a história de como minha irmã aprendeu a lição mais valiosa de sua vida. Você já foi menosprezado por sua própria família pelas escolhas de vida que fez? Se sim, esta história é para você. Por 15 anos, minha irmã não parava de lembrar a todos que eu tinha desperdiçado meu MBA para me tornar esposa de um fazendeiro. Mas no casamento da minha filha, na frente de 200 convidados, uma verdade emergiu que a silenciou para sempre. Antes de continuar, por favor, tire um momento para curtir e se inscrever, mas somente se você realmente gostar desta história. E me diga de onde você está assistindo e que horas são aí. Tudo começou 3 meses antes do casamento da minha filha, Isabela. Daniel e eu estávamos em nossa cozinha, revisando a lista de convidados mais uma vez quando meu telefone vibrou. O nome de Vitória me apareceu na tela. Mal posso esperar pelo casamento, dizia a mensagem dela. Tenho uma surpresa especial planejada para a Isabela. Meu estômago se apertou. As surpresas de Vitória nunca eram apenas surpresas. A manhã do casamento de Isabela chegou com o sol perfeito do Oregon iluminando as árvores de carvalho do vinhedo. Nosso local, Vinícola Willow Creek, estava deslumbrante com suas colinas, ondulantes e fileiras organizadas, de vinha se estendendo em direção ao Monte Hood à distância. Cadeiras brancas organizadas em fileiras perfeitas, buquês de lavanda marcando cada corredor. Tudo exatamente como Isabela havia sonhado. Daniel apertou minha mão enquanto fazíamos nossa última verificação. Pare de se preocupar com a Vitória, ele disse, lendo minha mente como sempre. Este é o dia da Isabela. Mas às 14, uma hora antes da cerimônia, o Tesla de Vitória subiu a estrada de cascalho. Ela saiu com um vestido de grife que provavelmente custava mais do que nossa hipoteca mensal. Seu marido, Roberto, vinha atrás parecendo desconfortável em seu terno sob medida. Raquel. Vitória me deu um beijo no ar. Seu perfume avassalador. Ah, meu Deus, como é rústico. Suponho que seja charmoso à sua maneira. Ela olhou para o celeiro onde seria a recepção. Muito autêntico. Muito você. Forcei um sorriso. Isabela adora este lugar. Claro que adora, querida. Ela cresceu com gostos simples. Os olhos de Vitória percorreram meu vestido, um elegante mas modesto vestido azul marinho, que eu havia encontrado na Nordstrom Rack. É, isso que você vai usar? Antes que eu pudesse responder, ela se virou para a coordenadora do casamento. Preciso falar com quem está cuidando dos discursos. Tenho algo especial planejado para minha sobrinha. A coordenadora olhou para mim questionando. Assenti, embora meu peito se apertasse. Vitória tirou um envelope da bolsa, grosso e de cor creme. Esta é a parte 1 do meu presente, ela disse, acenando misteriosamente. A parte 2 vem durante meu brinde. Eu não sabia então que seu presente mudaria. Tudo. Quando os convidados começaram a chegar, Vitória se posicionou perto da entrada como uma recepcionista não oficial, certificando-se de que todos anotassem. Sim, eu vim de São Francisco. Ouvi ela dizer para a colega de quarto da faculdade de Isabela. Tive que adiar uma reunião do conselho. Mas a família vem em primeiro lugar, não é? Ela interceptou nossos vizinhos, os Silva. Ah, vocês conhecem a Raquel da feira de orgânicos. Que encantador. Eu continuo dizendo a ela que ela poderia fazer muito mais com aquele MBA. Mas algumas pessoas preferem a vida simples. A mandíbula de Daniel se contraiu enquanto ele ajustava a gravata, aquela que Isabela havia dado a ele, que dizia pai da noiva, em letras pequenas. Suas mãos, permanentemente marcadas com linhas de terra, apesar da esfregada, tremiam levemente. Deixa pra lá, sussurrei. Ela está fazendo de novo, ele murmurou. Fazendo isso sobre ela. O apresentador, um jovem chamado Tiago, nos abordou parecendo frustrado. Senhora Santos, sua irmã insiste em fazer um brinde especial. Ela diz que acertou isso com a senhora. Ela não tinha, mas Vitória já estava ao nosso lado. Claro que está acertado. Eu sou a única tia da noiva. Preparei algo inspirador para Isabela. Ela entregou a Tiago um cartão de anotações. Certifique-se de me apresentar adequadamente. Victoria Mitchell, diretora sênior de marketing da Tecnova Industries. Tiago olhou para mim. A cerimônia começaria em 20 minutos. 200 convidados estavam tomando seus lugares. Meu pai, 73 anos, e se recuperando de uma cirurgia no quadril, estava sendo ajudado a sentar-se por minha mãe. Este não era o momento para um confronto. Tudo bem,
eu disse calmamente. Mas seja breve. Vitória. Ela deu um tapinha condescendente em meu ombro. Não se preocupe, irmã. Eu sei exatamente o que precisa ser dito. A maneira como ela enfatizou exatamente fez meu sangue gelar. A cerimônia foi linda. Isabela brilhava enquanto caminhava pelo corredor, seu vestido branco capturando a luz da tarde. Seu novo marido, Marcos, se emocionou quando ela chegou ao altar. Até Vitória pareceu comovida, enxugando os olhos com um lenço monogramado. Mas durante a recepção, enquanto os convidados desfrutavam de seu jantar farm to table, Tiago bateu no microfone. Senhoras e senhores, antes de ouvirmos o padrinho e a madrinha, a tia da noiva pediu para compartilhar algumas palavras. Por favor, recebam Vitória Mitchell, diretora sênior de marketing da Teknova Industries. Vitória se levantou, alisando seu vestido. O holofote a encontrou imediatamente. Ela havia se posicionado na mesa principal onde todos podiam vê-la. Obrigada, Tiago. Ela sorriu, brincos de diamante capturando a luz. Sabe, assistir Isabela hoje me lembra de assistir sua mãe em seu casamento. Há 20 anos. Alguns convidados sorriram. Isso parecia inofensivo o suficiente. Raquel era tão jovem então, tão cheia de potencial. Voz de Vitória carregava perfeitamente pelos alto-falantes. Recém-formada da Northwestern com seu MBA, o mundo a seus pés. Todos nós tínhamos tantas esperanças. A temperatura na sala pareceu cair. A mão de Daniel encontrou a minha debaixo da mesa. Vitória não havia terminado. Enquanto Vitória continuava seu discurso, minha mente voltou através de 15 anos de momentos exatamente como este. Natal de 2010, um MBA da Northwestern. E você está fazendo a contabilidade de vegetais. Ela havia rido, taça de vinho na mão, enquanto nossa família estendida ouvia desconfortavelmente. Ação de graças de 2015. Acabei de fechar uma campanha de $1 milhão. Ela anunciou, depois se virou para mim. Raquel, você ainda está contando cenouras? Quando expliquei que havíamos acabado de conseguir um contrato com a Whole Foods, ela dispensou. Que legal. Mercearias locais também precisam de fornecedores. Suponho. Formatura do ensino médio de Isabela. Talvez Isabela devesse passar um verão comigo em São Francisco. Vitória sugeriu em voz alta. Mostrar a ela que há mais na vida do que terra e feiras de orgânicos. Sem ofensa, Daniel, mas ela precisa ver pessoas bem-sucedidas. Daniel nunca respondeu às suas farpas. Seu sucesso falava silenciosamente. A fazenda de terceira geração que ele havia modernizado, as práticas sustentáveis que havia pioneirizado, os funcionários que ele tratava como família. Mas Vitória só via terra sob suas unhas. O pior foi quando ela havia visitado uma vez, 5 anos atrás. Ela havia ficado em nossa porta, recusando-se a entrar. Sou alérgica a tudo isso. Ela gesticulou vagamente. O cheiro, a poeira. Como você vive assim, Raquel? Você tinha tanto potencial. Seus próprios filhos, sempre que os víamos em reuniões familiares, torciam o nariz quando Isabela os abraçava. Mamãe diz que você cheira a fazenda. Sua filha havia anunciado uma vez. Vitória não a corrigiu. Cada desfeita havia sido pequena o suficiente para parecer mesquinha se eu reclamasse, mas juntas elas haviam desgastado meu coração. Meus pais notaram, mas não disseram nada. Vitória sempre havia sido a filha de ouro, aquela que havia conseguido. Agora, em pé diante de 200 convidados no casamento da minha filha, Vitória estava fazendo isso de novo, mas desta vez algo parecia diferente. A calma de Daniel ao meu lado não era resignação, era antecipação. Paciência, ele sempre dizia. O sucesso não precisa se anunciar. Eu pensei que ele quis dizer filosoficamente. Eu não sabia que ele quis dizer literalmente. Não até Tiago começar a verificar seu telefone repetidamente, olhando para a entrada com frequência crescente. Algo estava prestes a acontecer. O discurso de Vitória continuou, cada palavra cuidadosamente, escolhida para ferir enquanto mantinha. Negação plausível. Quando Raquel me disse que estava se casando com um fazendeiro, Vitória fez uma pausa para efeito. Eu pensei que era uma fase. Sabe, algumas mulheres passam por aquela coisa de volta à natureza. Vários convidados se mexeram, desconfortavelmente. Mas 20 anos depois, aqui está ela, ainda perseverando. O primeiro sinal de seu desprezo sempre foi a recusa em visitar. Em 15 anos, Vitória havia vindo à nossa fazenda exatamente uma vez.
Ela havia durado 10 minutos antes de alegar alergias e esperar em seu carro. Quando Isabela havia ganho seu 4º campeonato aos 16 anos, uma grande honra em nossa comunidade, Vitória havia recusado a celebração. Não vou a celeiros. Ela havia enviado mensagem. Mande fotos. Mas não era apenas a ausência. Era a dispensa ativa. Quando Isabela havia postado sobre sua aceitação no programa de negócios agrícolas da UC Davis, Vitória havia comentado publicamente: bem, suponho que alguém tenha que fazer isso. Graças a Deus meus filhos miram mais alto. O segundo sinal era como ela havia envenenado seus filhos. Contra nós. No Natal passado, seu filho havia se recusado a comer nossa contribuição para o jantar. Vegetais orgânicos assados de nossa fazenda. Mamãe diz que não sabemos o que realmente tem na comida. Orgânica, ele havia anunciado. Ela diz que é apenas marketing, para pessoas que não podem pagar qualidade real. Sua filha havia sido pior. No aniversário de 70 anos do nosso pai, ela havia perguntado em voz alta a Isabela: você não quer fazer algo importante com sua vida? Minha mãe diz que sua mãe desperdiçou sua educação. Você não quer acabar assim, quer? Isabela havia chorado durante toda a volta para casa. Agora Vitória estava construindo para algo, sua voz subindo com falsa preocupação. Eu só espero que Isabela se lembre de que ela não precisa se limitar. Que só porque sua mãe escolheu... Ela fez uma pausa, procurando palavras. Recuar da ambição, não? Significa que ela tenha que fazer isso. Os pais de Marcos trocaram olhares. Sua mãe, uma juíza federal, levantou uma sobrancelha. Seu pai, um cirurgião pediátrico, colocou sua taça de vinho com bastante firmeza. Daniel permaneceu perfeitamente imóvel, mas notei que ele verificou seu telefone. Um pequeno sorriso brincava em seus lábios. Quase na hora, ele sussurrou. Hora para quê? Se eu ficasse calada agora, o dano se espalharia muito além deste momento. Os ombros de Isabela já estavam se curvando para dentro. Aquela mesma postura defensiva que ela havia desenvolvido no ensino médio quando os comentários de Vitória haviam filtrado pela família. Ela havia começado a mentir sobre o que seus pais faziam, dizendo aos amigos que seu pai estava em gestão agrícola, em vez de dizer orgulhosamente que ele era um fazendeiro. Marcos continuava olhando para ela com preocupação. Eles já haviam brigado sobre isso antes. A vergonha de Isabela sobre nossa vida, sua constante necessidade de provar que ela era mais do que apenas uma garota da fazenda. Levou 2 anos de terapia para ela superar isso, para se manter firme quando falava sobre se juntar ao negócio da família após a formatura. Agora, Vitória estava desfazendo tudo isso na frente de todos que importavam para Isabela. A família de Daniel sentava-se na mesa 3. Seu irmão e irmã que haviam permanecido na agricultura, que haviam construído suas próprias operações bem-sucedidas. Eles pareciam desconfortáveis, envergonhados por nós. Sua mãe, 80 anos e afiada como sempre, agarrou sua bengala com mais força a cada palavra que Vitória dizia. Mas eram meus pais que eu mais me preocupava. Meu pai, que havia trabalhado na construção a vida inteira para colocar Vitória e eu na faculdade, olhava para seu prato. Minha mãe tinha lágrimas nos olhos. Eles sempre haviam dado desculpas para Vitória. Ela é apenas motivada, eles diriam. Ou, o sucesso muda as pessoas. Se eu deixasse isso continuar, Isabela passaria sua lua de mel se desculpando por nós. Ela se distanciaria da fazenda, da vida que ela realmente amava. A família de Marcos sempre se perguntaria que tipo de pessoas nós realmente éramos. E Daniel, paciente e gentil Daniel, merecia melhor do que ser dispensado como apenas um fazendeiro no casamento de sua única filha. Vitória ainda estava falando. Preparei algo especial para ajudar Isabela a começar sua nova vida adequadamente. Foi então que Tiago praticamente correu para o microfone. Minha batalha interna se intensificou enquanto Vitória alcançava o envelope creme que ela estava acenando. Cada instinto gritava para eu me levantar, para parar essa humilhação pública. Mas isso não me tornaria a irmã louca que arruinou o casamento? Aquela que não sabia aceitar uma piada. Vitória havia aperfeiçoado a arte da negação plausível. Cada insulto envolvido em preocupação. Cada farpa disfarçada de conselho. Antes de Isabela abrir meu presente, Vitória continuou. Quero que ela saiba que o sucesso não é sobre se acomodar. É sobre alcançar mais alto do que suas circunstâncias. Suas circunstâncias? Como se nossa vida fosse algo a ser superado. Pensei no diploma de MBA escondido na gaveta do meu escritório em casa
Aquele que eu nunca havia pendurado porque Vitória me fez sentir vergonha do que eu havia feito com ele. As ofertas de emprego que eu havia recusado para construir algo significativo com Daniel. As conferências de agricultura sustentável, onde eu falava sobre planejamento financeiro para pequenas fazendas, nunca as mencionando para a família porque Vitória a zombaria. Por 20 anos eu havia escolhido dignidade sobre confronto. Mas dignidade sem limites era apenas comportamento de capacho vestido com roupas bonitas. A melhor amiga de Isabela estava gravando os discursos. Isso viveria para sempre nas redes sociais a menos que eu agisse. Mas como eu poderia parar isso sem me tornar a vilã? Daniel apertou minha mão 3 vezes, nosso velho sinal de confie em mim. Tiago estava agora ao lado de Vitória, tentando chamar sua atenção. Senhorita Mitchell, desculpe, mas precisamos fazer uma pausa. Em um momento, Vitória o dispensou. Isso é importante. Isabela, querida, sua mãe escolheu o amor sobre o sucesso. Isso é doce, mas você não precisa fazer o mesmo sacrifício. A palavra sacrifício pairou no ar como um tapa. Então Tiago pegou o microfone. Vitória arrancou o microfone, de volta de Tiago com uma risada, que não alcançou seus olhos. Só mais 1 minuto, jovem. Isso é assunto de família. Ela se virou de volta para a multidão, seu sorriso afiado como vidro. Onde eu estava? Ah, sim, o futuro de Isabela. Ela levantou o envelope. Dentro disso está um cheque, mas mais importante, uma carta de apresentação ao meu CEO, porque ao contrário de algumas pessoas, eu acredito em abrir portas, não fechá-las. A ênfase em algumas pessoas, enquanto olhava diretamente para mim, não era sutil. Veja bem, Vitória continuou, sua voz docemente charoposa. Nem todo mundo precisa atingir o pico aos 22 anos com um MBA que nunca usarão adequadamente. Isabela, querida, você é jovem. Você não precisa seguir os passos de sua mãe. Você não precisa se contentar com... Ela gesticulou vagamente para o celeiro, o vinhedo, a mesa da nossa família. A mãe de Marcos ofegou audivelmente. Vários telefones apareceram. As pessoas estavam gravando. Quer dizer, é admirável. Realmente. O tom de Vitória sugeria que era tudo menos isso. Raquel encontrou um homem simples com sonhos. Simples e decidiu que isso era suficiente. Mas Isabela, você foi criada para querer mais, não foi? Mesmo que seu ambiente nem sempre encorajasse isso. O irmão de Daniel começou a se levantar, mas sua esposa o puxou para baixo. Quando vejo Daniel, Vitória continuou, agora totalmente performando, vejo um homem honesto e trabalhador. Sal da terra, como dizem. O tipo de pessoa que mantém a América alimentada. Trabalho importante. Verdadeiramente, alguém tem que fazê-lo. A condescendência pingava como o mel de uma faca. Mas Isabela, querida, você tem opções. Opções reais. Você não precisa se limitar a feiras de orgânicos e barracas de frutas. Você poderia viver em uma cidade de verdade, trabalhar em um escritório de verdade, ganhar dinheiro de verdade. O rosto de Isabela havia passado de vermelho para branco. Marcos segurava sua mão com força. Então, aqui está meu presente. Vitória começou a abrir o envelope. Tiago praticamente gritou em seu próprio microfone. Senhoras e senhores, sinto muito interromper, mas temos um anúncio especial. A sala explodiu em sussurros desconfortáveis. 200 convidados de repente acharam seus pratos, seus telefones ou o teto fascinante, em qualquer lugar menos o desastre que se desenrolava na mesa principal. Na mesa de ex-alunos da Northwestern, meus antigos colegas de classe trocaram olhares. Conhecedores. Dra. Patrícia Chen, agora CFO de uma empresa Fortune 500, balançou a cabeça lentamente. Ela havia tentado me contratar 3 vezes ao longo dos anos, e eu havia recusado todas as vezes. Eu me perguntei se ela finalmente entendeu por que eu havia relutado em entrar naquele mundo. Ela está bêbada? Ouvi alguém sussurrar. Isso é tão inapropriado, veio outra voz. Pobre Isabela, minha prima. Linda já estava digitando furiosamente em seu telefone, provavelmente atualizando o chat do grupo familiar do qual Vitória havia se removido anos atrás, alegando estar muito ocupada para notificações constantes. Mas Vitória parecia alheia ao clima em mudança, ou talvez ela se alimentasse disso. Não pareçam tão chocados todos. Às vezes a verdade precisa ser dita, mesmo em celebrações, especialmente em celebrações. Como mais Isabela saberá que pode escapar disso? Chega! O pai de Daniel, Guilherme, se levantou. Aos 75 anos ele ainda comandava uma sala. Senhorita,
Você está desrespeitando minha família. Vitória riu. Sua família? Com todo o respeito, Sr. Thompson. Sua família é exatamente do que estou tentando salvar Isabela. 3 gerações da mesma coisa. Onde está o crescimento? Onde está a ambição? Isabela estava chorando agora. Lágrimas silenciosas escorrendo por sua maquiagem cuidadosamente feita. Marcos sussurrava urgentemente em seu ouvido, mas ela balançava a cabeça congelada. Minha mãe se levantou tremendo. Vitória, por favor. Este não é nem o momento, nem... Mãe, você tem permitido essa mediocridade por anos. Vitória atacou, sempre defendendo as escolhas de Raquel, fingindo que é nobre, desperdiçar potencial. O fotógrafo do casamento havia parado de tirar fotos. O cinegrafista havia abaixado sua câmera. Até a equipe de catering ficou congelada na porta. Tiago parecia desesperado. Sr. Harrison, o Sr. Harrison está aqui. Mas Vitória o dispensou, construindo para seu grande finale. Então, Isabela, antes de você abrir meu presente, prometa a todos, nós que você não vai se contentar com uma das operações agrícolas mais bem-sucedidas do noroeste do Pacífico. A voz ecoou da entrada. Se você já esteve em uma situação em que alguém que você ama o humilhou publicamente, você conhece o sentimento de querer que o chão te engula. Mas às vezes o universo tem outros planos. Quero saber, você já teve um momento em que a verdade calou um valentão? Deixe um comentário abaixo e compartilhe sua história. E se esta história está ressoando com você, por favor, aperte o botão de curtir e se inscreva. Realmente ajuda outras pessoas a encontrarem essas histórias, que podem precisar ouvi-las. Agora deixe-me contar o que aconteceu a seguir, porque é aqui que tudo mudou. 15 minutos antes do discurso de Vitória, eu havia notado Tiago verificando freneticamente seu iPad, sussurrando com o gerente de catering. O grupo Ritz-Carlton está atrasado, eu havia ouvido. O voo do Sr. Harrison atrasou. Eu não havia pensado muito nisso. Tínhamos vários fornecedores presentes. A florista, o assistente do fotógrafo, o fornecedor de vinho do vinhedo. Daniel cuidava desses relacionamentos. Eu gerenciava os livros. Mas agora Tiago estava praticamente pulando, gesticulando freneticamente em direção à entrada. Sr. Harrison, timing perfeito. Senhoras e senhores, por favor, recebam o Sr. Tiago Harrison, vice-presidente de compras do grupo. Hoteleiro Ritz-Carlton. Mão de Vitória congelou no meio do gesto, o envelope ainda não aberto. O Ritz-Carlton, ela disse no microfone. Então pareceu perceber que ainda estava amplificada. O que isso tem a ver com... Um homem distinto em seus 60 anos entrou, seguido por 2 executivos mais jovens. Apesar de seus ternos amarrotados de viagem, eles comandaram atenção imediata. Peço desculpas pela interrupção, o Sr. Harrison disse suavemente, embora seus olhos estivessem fixos em Vitória com óbvia desaprovação. Estávamos atrasados, mas não poderíamos perder a celebração com a família Santos. Afinal, parceiros como eles são raros. Parceiros? Daniel se levantou, apertando a mão do Sr. Harrison calorosamente. Eles claramente se conheciam bem. Muito bem. O sorriso de Vitória vacilou. Desculpe. Você disse parceiros? Mas Tiago já estava de volta ao microfone. O alívio visível em seu rosto jovem. Sim, eu tenho tentado anunciar que a Fazenda Orgânica Santos acabou de assinar um contrato exclusivo com o grupo hoteleiro Ritz-Carlton. A sala ficou completamente em silêncio. O telefone da minha prima linda escorregou de sua mão, batendo no chão. O envelope de Vitória flutuou até o chão esquecido. E Daniel, quieto, humilde Daniel, pegou sua taça de vinho com as mãos manchadas de terra e sorriu. Eu havia perdido os sinais a semana toda, muito focada no drama iminente de Vitória para notar a confiança silenciosa de Daniel, a maneira como ele havia sorrido quando o RSVP de Vitória chegou. Deixe ela vir, ele havia dito simplesmente. As chamadas telefônicas misteriosas que ele havia recebido no celeiro sempre terminando com sim. O dia 15 funciona perfeitamente. O novo terno que ele havia comprado, não alugado, para o casamento. Isabela merece o melhor, ele havia explicado. Mas havia algo mais em seus olhos. Até esta manhã, quando eu havia me preocupado com a surpresa de Vitória, ele me puxou para perto e sussurrou. Às vezes a melhor resposta é o sucesso. Eles não podem ignorar. Agora,
Enquanto o Sr. Harrison apertava as mãos com Daniel, eu vi meu marido de forma diferente. Este não era o fazendeiro desajeitado que Vitória pintava. Este era um empresário que havia construído silenciosamente um império enquanto ela estava ocupada zombando dele. Seu telefone vibrou na mesa. Ele me mostrou a tela. Uma mensagem de seu advogado. Contrato totalmente executado. Parabéns pelo contrato anual de 2,5 milhões. Comunicado à imprensa sai na segunda-feira. 2,5 milhões anuais. Olhei para Vitória, ainda em pé com o microfone pendurado frouxamente em sua mão. Sua empresa, apesar de toda a sua ostentação, nunca havia conseguido um contrato desse tamanho. Eu sabia porque ela teria se certificado de que todos soubessem. Devemos contar a eles? Daniel sussurrou para mim. Contar o quê? Ele sorriu. Aquele raro sorriso completo que me fez me apaixonar por ele 22 anos atrás. Tudo. O Sr. Harrison havia alcançado o microfone. Posso? Ele perguntou educadamente a Vitória. Ela se afastou. Seu rosto uma máscara de confusão e pavor crescente. Senhoras e senhores, o Sr. Harrison começou. Estou aqui para celebrar não apenas o casamento de Isabela, mas uma parceria que representa tudo o que valorizamos no Ritz-Carlton. Autenticidade, qualidade e excelência genuína. Vitória afundou em sua cadeira. Antes que o Sr. Harrison pudesse continuar, Vitória encontrou sua voz. Talvez fosse desespero ou apenas uma incapacidade de ceder o holofote, mas ela se levantou de novo, pegando o microfone de Tiago. Isso é adorável, realmente, mas eu estava no meio de dar conselhos de vida importantes à minha sobrinha. Sua voz havia adquirido uma borda afiada. Isabela não precisa ouvir sobre vegetais no dia do seu casamento. Vegetais? As sobrancelhas do Sr. Harrison se levantaram. Senhora, a fazenda orgânica. Santos fornece produtos tradicionais exclusivos para 17 de nossas propriedades. Apenas seus tomates heirloom são apresentados em nossos restaurantes com estrelas Michelin. Risada de Vitória era vazia. Tenho certeza de que isso é legal, mas Isabela tem potencial real. Ela não precisa desperdiçar sua vida brincando na terra como seu pai. A voz de Daniel cortou a sala. Ele raramente falava em reuniões e nunca para confrontar. Todos se viraram. Ele se levantou lentamente. Suas mãos calejadas planas sobre a mesa. A terra que você está tão enojada, Vitória. Ela nos rendeu milhões. A fazenda que você não visita. Ela emprega 43 pessoas o ano todo. A vida que você acha que Isabela deveria escapar. Ela está pagando sua faculdade sem dívidas e financiou todo este casamento sem tocar em seu fundo fiduciário. Fundo fiduciário? O rosto de Vitória ficou branco. Que fundo fiduciário? Aquele que eu criei quando ela tinha 5 anos, Daniel disse calmamente. Logo após conseguirmos nosso primeiro grande contrato. Sabe lá atrás quando você ainda era estagiária, dizendo a todos que eu nunca seria nada. A sala estava tão quieta que você podia ouvir a fonte do vinhedo lá fora. Mas por favor, Daniel continuou. Sua voz firme mas decidida. Continue. Dizendo à nossa filha que ela deveria ter vergonha de onde ela vem. Diga a ela para ser como você, alavancada até o teto, 3 hipotecas em uma cobertura, alugando carros que você não pode pagar, tudo para manter uma imagem. Como você ousa... Seu marido me contou. Daniel disse simplesmente. Roberto pediu conselhos financeiros no mês passado. Parece que sua empresa não está indo tão bem quanto o seu. Instagram sugere. As mãos de Vitória tremiam. O envelope, seu grande presente, jazia esquecido no chão. Isabela se levantou, sua voz pequena mas clara. Tia Vitória, por favor, pare. O silêncio que se seguiu era sufocante. 200 convidados prenderam a respiração coletiva, testemunhando o tipo de drama familiar geralmente reservado para reality. TV Vitória ficou congelada. Seu vestido de grife, de repente, parecendo uma armadura de fantasia, que havia rachado. Sua boca abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. Para alguém que sempre tinha uma observação cortante pronta, o silêncio era ensurdecedor. A mãe de Marcos, a juíza federal, colocou seu guardanapo com precisão deliberada. O pequeno gesto de alguma forma parecia um martelo caindo. Roberto, o marido de Vitória, tinha a cabeça nas mãos em sua mesa. Seus 2 adolescentes olhavam para seus telefones, provavelmente esperando desaparecer. Meu pai lutou para se levantar, apoiando-se pesadamente em sua bengala. Vitória!
Ele disse calmamente, mas sua decepção ecoou pelo celeiro. Sua mãe e eu criamos você melhor do que isso. Ela se virou para ele, desesperada. Pai, eu só estava tentando... Estava tentando o quê? Humilhar sua irmã? Envergonhar sua sobrinha? Destruir um casamento? Sua voz quebrou. O que aconteceu com você, querida? Foi então que Isabela se moveu. Minha filha quieta e complacente caminhou direto até Vitória e gentilmente pegou o microfone de suas mãos. Tia Vitória! Isabela disse, sua voz mais forte agora. Não tenho vergonha de onde venho. Vou me juntar ao negócio da família porque quero. Não porque tenho que fazer. Tenho um fundo fiduciário que poderia pagar por qualquer vida que eu escolher. Mas eu escolho esta. Ela se virou para se dirigir à sala. Eu escolho trabalhar com minhas mãos. Eu escolho alimentar pessoas. Eu escolho construir algo real, não apenas um perfil no LinkedIn. Alguns convidados começaram a aplaudir, mas Isabela levantou a mão. Esperem, ela disse. Há algo mais que todos devem saber. Tiago já estava se movendo, praticamente correndo agora com seu iPad. Senhorita Santos, devo... Isabela acenou. Vá em frente, Tiago. Ele limpou a garganta. Sua voz jovem carregando autoridade surpreendente. Senhoras e senhores, antes de continuarmos, há mais um anúncio sobre a fazenda orgânica. Santos. A voz de Tiago soou clara através do sistema de som do celeiro. Senhoras e senhores, é minha honra anunciar que o menu orgânico inteiro deste casamento, cada vegetal, cada erva, cada flor comestível, foi fornecido pela Fazenda Orgânica Santos, o parceiro agrícola exclusivo para as propriedades do grupo hoteleiro Ritz, Carlton, no noroeste do Pacífico. Ele fez uma pausa, deixando isso assimilar. Os tomates heirloom em sua salada são servidos em 3 restaurantes com estrelas Michelin. Os microgreens enviados semanalmente para propriedades em São Francisco, Seattle e Vancouver. As cenouras tradicionais que vocês acabaram de desfrutar. Tem uma lista de espera de 6 meses. O Sr. Harrison avançou, sua presença comandando. Se me permite acrescentar, ele disse, pegando o microfone de Tiago com facilidade praticada. A Fazenda Orgânica Santos não é apenas um fornecedor. Eles são pioneiros. Os métodos de agricultura sustentável de Daniel Santos estão sendo estudados por universidades agrícolas em todo o país. Seu programa de restauração do solo ganhou 3 prêmios ambientais. E o modelo inovador de planejamento financeiro de sua esposa, Raquel para pequenas fazendas, agora é ensinado na Escola de Negócios da Northwestern. Northwestern, minha alma mater, aquela que Vitória disse que eu havia desperdiçado. Na verdade, o Sr. Harrison continuou, olhando diretamente para Vitória. Acabamos de assinar um contrato anual de 2,5 milhões com a Fazenda Santos. Essa é nossa maior parceria agrícola na história da empresa. Não fazemos parceria com fazendeiros simples. Senhora Mitchell, fazemos parceria com visionários. A sala explodiu. O aplauso começou na mesa da família de Marcos e se espalhou como fogo. Alguém assobiou. Minha ex-colega de MBA se levantou, aplaudindo. A doutora Patrícia Shen levantou sua taça de vinho para mim e articulou. Agora eu entendo. A família de Daniel, aqueles fazendeiros simples que Vitória havia dispensado, sorriram calmamente. Eles sabiam o tempo todo. A mãe de Daniel piscou para mim, mas o golpe final veio de uma fonte inesperada. Na verdade, disse uma mulher na mesa 12 levantando-se. Devo me apresentar. Sou Jessica Walsh da Forbes. Estou aqui como amiga da família de Marcos, mas também estou fazendo uma reportagem sobre inovadores agrícolas. Sr. Santos, temos tentado entrar em contato com o senhor há meses. Sua operação é exatamente o que estamos procurando. Prova de que a agricultura sustentável pode ser mais lucrativa do que a agricultura industrial. Forbes, a revista em que Vitória estava desesperadamente tentando ser mencionada há 5 anos. As pernas de Vitória pareciam ceder. Ela afundou em sua cadeira. O envelope creme ainda no chão, esquecido e irrelevante. O valor do contrato é de registro público. O Sr. Harrison acrescentou gentilmente, mas firmemente. Então não há necessidade de especulação ou enfeite. A Fazenda Santos ganhou cada centavo através da excelência. Não festas de networking ou apresentações em PowerPoint. A cutucada no mundo de... Vitória era sutil, mas inconfundível. Isabela pegou o envelope caído e o devolveu à sua tia. Obrigada pelo presente, tia Vitória.
Mas eu já tenho tudo o que preciso. O rosto de Vitória passou por emoções como um semáforo quebrado. Vermelho de constrangimento, branco de choque, verde de náusea. Sua maquiagem perfeitamente contornada parecia rachar sob o peso de sua humilhação. Eu não. Ela gaguejou, mas as palavras morreram. O que ela poderia dizer? Que ela não sabia que seu cunhado dispensado era milionário? Que ela havia zombado de pessoas que ganhavam milhões a mais do que ela? Roberto finalmente se levantou, movendo-se para o lado de sua esposa. Devemos ir, ele disse calmamente. Não. A voz era da mãe de Daniel, Margarete Santos. Aos 80 anos, ela raramente falava em reuniões, mas quando falava, todos ouviam. Vitória precisa ouvir isso. Ela se levantou cuidadosamente, seu filho correndo para estabilizá-la. Mocinha, eu tenho assistido você menosprezar minha família por 15 anos. Você chamou meu neto de atrasado por se juntar ao 4H. Você disse à minha neta que ela nunca seria importante se ficasse no Oregon. Você agiu como se o dinheiro ganho em uma cidade fosse de alguma forma mais limpo do que o dinheiro ganho do solo. A voz de Margarete cresceu mais forte. Meu marido construiu esta fazenda com suas próprias mãos durante a depressão. Meu filho a modernizou sem perder sua alma. E Raquel, a mulher que você disse que desperdiçou sua educação, ela a transformou em um império. O que você construiu, Vitória? Além de dívidas e delírios? As palavras da mulher idosa acertaram como flechas precisamente direcionadas. A mãe de Marcos, a juíza federal, se levantou em seguida. Se me permite, a juíza Helena Harrison o disse. Sua voz carregando a autoridade de inúmeros tribunais. Inicialmente tive preocupações sobre meu filho se casar com uma família de agricultores. Eu pensei, como você, senhorita Mitchell, que a agricultura era de alguma forma inferior. Mas aprendi algo. A autenticidade não pode ser comprada ou falsificada. Os Santos a têm. Você, senhora, não. A jornalista da Forbes estava digitando rapidamente em seu telefone, ocasionalmente levantando-o para gravar. Isso estaria em todos os lugares até segunda-feira. A doutora Patrícia Chen, minha antiga colega de classe, se levantou. Raquel, preciso me desculpar. Tentei recrutá-la 3 vezes, pensando que estava salvando você de uma vida sem saída. Vejo agora que você estava construindo algo que eu nunca poderia. Um legado que alimenta pessoas, emprega comunidades e sustenta a terra. Vitória, você deveria ter orgulho de sua irmã, não ser condescendente com ela. Até a equipe de catering começou a aplaudir. Vitória agarrou sua bolsa com mãos trêmulas, seus saltos de grife clicando instáveis enquanto ela se levantava. Seus adolescentes já estavam na saída, mortificados. Mas quando ela se virou para sair, a voz de Isabela a parou. Tia Vitória, seu cheque. Isabela segurou o envelope. Não posso aceitar isso. Vem com muitas condições. Além disso, ela sorriu docemente. Não preciso do seu dinheiro. Nunca precisei. A humilhação final. Caridade rejeitada da sobrinha que ela havia tentado salvar. Vitória fugiu, seu marido e filho seguindo atrás. O som de seu Tesla acelerando. Para fora do estacionamento de cascalho era audível, mesmo dentro do celeiro. Aquele momento, vendo Vitória perceber que ela havia sido a tola o tempo todo, era algo que eu nunca vou esquecer. Mas a história não termina aí. Se você já teve alguém que o subestimou apenas para depois descobrir seu verdadeiro valor, digite karma nos comentários abaixo. Eu adoraria ouvir sua história de sucesso silencioso. E se você está encontrando valor nesta história, por favor, lembre-se de curtir e compartilhá-la com alguém que precisa ouvir que o sucesso nem sempre se parece com um escritório de canto ou um terno de grife. Agora deixe-me contar o que aconteceu 2 semanas depois, porque é quando o mundo cuidadosamente construído de Vitória veio abaixo. Após a saída dramática de Vitória, o celeiro caiu em silêncio. 200 convidados esperavam para ver como lidaríamos com este desastre. Este era meu momento para me gabar, para finalmente liberar 15 anos de respostas suprimidas. Em vez disso, me levantei lentamente, pegando o microfone que Tiago ofereceu. Quero me desculpar com todos vocês. Comecei, minha voz firme. Drama familiar não pertence a um casamento. Isabela e Marcos merecem melhor. Mãe, não! Isabela começou, mas sorri para ela. Mas já que estamos sendo honestos, continuei. Deixe-me compartilhar algo. O sucesso não é sobre o quanto você ganha ou onde você mora.
É sobre ser capaz de dormir tranquilamente, sabendo que você construiu algo real. É sobre funcionários que se tornam família, clientes que se tornam amigos e trabalho que alimenta pessoas, literalmente e figurativamente. Olhei para a jornalista da Forbes. Senhora Walsh, se você quer uma história, aqui está. A agricultura americana não está morrendo, está evoluindo e está sendo liderada por pessoas como meu marido, que respeitam a tradição enquanto abraçam a inovação. Daniel ficou ao meu lado, sua mão encontrando a minha. Não somos perfeitos, eu disse. Cometemos erros, assumimos riscos que não deram certo. Tivemos anos magros em que questionamos tudo, mas nunca tivemos que fingir ser algo que não somos. Nunca tivemos que derrubar os outros para nos sentirmos altos. O Sr. Harrison acenou, aprovadoramente de sua mesa. Quanto ao meu MBA, sorri. Eu o uso todos os dias. Transformei uma fazenda familiar de terceira geração em um negócio de agricultura sustentável, multimilionário. Criei modelos financeiros que ajudam pequenas fazendas a sobreviver contra a agricultura corporativa. Consultei para fazendas em 3 estados. Isso não é desperdício, isso é propósito. Me virei para Isabela e Marcos. Este é o dia de vocês, seu começo. Não deixem ninguém, família ou não, fazer vocês se sentirem pequenos por escolher felicidade sobre aparências. Então, fiz algo que surpreendeu até a mim. Também estamos anunciando que a Fazenda Santos estará doando 250 mil para o Fundo de Bolsas Agrícolas do Oregon, especificamente para estudantes que foram informados de que essa agricultura não é uma carreira real. O aplauso foi ensurdecedor, mas eu não havia terminado. E Vitória, eu disse, sabendo que ela provavelmente ainda estava no estacionamento. Quando você estiver pronta para ter uma conversa real sem a performance, você sabe onde nos encontrar. Estaremos na Terra construindo algo que importa. Através das portas abertas do celeiro, ainda podíamos ver o estacionamento. O Tesla de Vitória não havia partido ainda. Estava parado na saída, com as luzes de emergência piscando. Roberto apareceu na porta, seu rosto corado de constrangimento. Ele caminhou direto para a nossa mesa, ignorando os olhares de 200 convidados. Raquel, Daniel, ele disse calmamente. Sinto muito profundamente. Ela não está bem. A empresa está falhando. Ela tem escondido isso por meses, até de mim. A casa está sendo executada. Os carros são alugados e estão atrasados nos pagamentos. Tudo o que vocês viram hoje, o vestido, a bravata, é tudo desespero. Não senti nenhuma satisfação ao ouvir isso, apenas tristeza. Ela tem tomado remédios para a ansiedade. Roberto continuou. Bebendo demais. A pressão para manter a imagem está destruindo ela. E então descobrir que vocês têm sido bem-sucedidos o tempo todo, que ela tem zombado de pessoas que poderiam comprá-los e vendê-los 10 vezes? Roberto, Daniel disse gentilmente. Ela ainda é família. Família que ela tratou terrivelmente. Roberto respondeu. Eu assisti por anos, não disse nada. Sou cúmplice. Mas ver ela atacar Isabela em seu casamento? Sua voz quebrou. Essa é nossa sobrinha. Que tipo de pessoas nos tornamos? O pai de Marcos, o cirurgião pediátrico, se aproximou. Roberto, se ela precisa de ajuda, ajuda real. Posso recomendar alguém. Esgotamento e ansiedade de status são condições médicas reais. Roberto acenou agradecido. Ela está no carro chorando. Ela continua dizendo que arruinou tudo. E honestamente ela arruinou. Nossos filhos não falam com ela. Estão mortificados. Através da janela, podíamos ver a filha adolescente de Vitória se aproximando de nossa mesa. Ela se parecia exatamente com Vitória tinha naquela idade, antes que a ambição se tornasse tóxica. Tia Raquel, ela disse calmamente. Sinto muito pela mamãe. Ela não é realmente assim. Ou talvez ela seja, mas piorou desde que a empresa começou a falhar. Ela tem estado com tanto medo de alguém descobrir. Querida, eu disse puxando ela para um abraço. Sua mãe ainda é minha irmã. Ela diz coisas sobre você. A menina sussurrou. Mas eu sei que não são verdade. Eu sigo a Fazenda no Instagram. Vi os prêmios, os artigos. Até escrevi um trabalho escolar sobre agricultura sustentável usando seu modelo. A própria filha de Vitória, secretamente admirando o que sua mãe zombava. Roberto reuniu seus filhos. Vamos embora. Isabela, Marcos, sinto muito. Seu casamento é lindo. Não deixem isso arruiná-lo. Enquanto caminhavam para o estacionamento,
Vitória nunca saiu do carro. Através das janelas escurecidas, podíamos vê-la curvada sobre o volante. O Tesla finalmente partiu, levando com ele 15 anos de superioridade cuidadosamente construída. 2 semanas após o casamento, eu estava em meu escritório revisando contratos quando meu telefone tocou. O nome de Vitória apareceu na tela. Eu estava esperando esta ligação. Raquel. Sua voz era pequena, nada parecida com o tom comandante do casamento. Podemos conversar? Coloquei minha caneta. Estou ouvindo. Ela fez uma pausa e ouvi ela respirar tremendo. A Tecnova declarou falência ontem. O conselho me demitiu na semana passada. Eles descobriram que eu estava inflando nossos números para investidores. Posso enfrentar acusações. Permaneci em silêncio, deixando-a continuar. Roberto está me deixando. Ele diz que não pode me ver me destruir mais. As crianças estão ficando com ele. Eles nem olham para mim. Sua voz quebrou. Perdi tudo, Raquel. Tudo o que eu disse que importava. O que você precisa, Vitória? Eu preciso. Ela soluçou. Preciso de dar aí 50 mil apenas, para passar pelas taxas legais para me manter fora da prisão. Sei que não tenho o direito de pedir. Sei o que fiz com você, com Daniel, com Isabela. Mas você é minha irmã, e não tenho para onde mais recorrer. 250 mil? O valor exato que doamos para o fundo de bolsas. Vi o artigo da Forbes. Ela continuou desesperadamente. Sobre seu sucesso, o contrato com o Ritz-Carlton. Você pode pagar. Vou te pagar de volta. Juro que farei qualquer coisa. Trabalharei na fazenda. Me desculparei publicamente. O que você quiser. Vitória, eu disse cuidadosamente. Quando foi a última vez que você visitou mamãe e papai? O quê? No Natal há 2 anos. Tente 3 anos. Quando foi a última vez que você ligou para Isabela? Só para conversar, não para criticar. Silêncio. Quando você já em 15 anos disse algo positivo sobre nossa vida? Eu estava com ciúmes. Ela explodiu. É isso que você quer ouvir? Eu estava com ciúmes, mesquinha e cruel. Você tinha tudo. Amor real, propósito, autenticidade. Eu tinha dívidas e mentiras e um marido que ficou pelas crianças. Eu te ataquei porque sua felicidade tornava meu vazio insuportável. Era a primeira coisa honesta que ela havia dito em anos. Por favor, Raquel. Sei que não mereço misericórdia, mas estou me afogando. Pensei nas palavras de Daniel. O sucesso não precisa se anunciar. Pensei na graça de Isabela em seu casamento. Pensei no fundo de bolsas, ajudando crianças que foram informadas de que não eram suficientes. Vitória, eu disse finalmente. Não vou te dar dinheiro. Seus soluços eram audíveis através do telefone. Mas vou te dar outra coisa. Não vou te dar dinheiro, repeti. Mas vou te conectar com uma conselheira financeira, especializada em falência e recuperação. O nome dela é Sarah Shen. Fomos juntas para Northwestern. Ela ajuda pessoas a reconstruir após crises financeiras. E ela faz isso com dignidade. Vitória estava quieta, processando isso. Também vou te dar o contato de um terapeuta, que trabalha com ansiedade de status e crise de identidade. Dr. Moreno ajudou Isabela quando seus comentários estavam afetando sua autoestima. Ele é excelente. Raquel, preciso de dinheiro não. Vitória, você precisa reconstruir sua vida em algo real, não outro resgate que te deixa evitar consequências. Os 250 mil reais acabariam em 3 meses e você estaria de volta. Aqui. Você está me punindo. Estou quebrando um ciclo, corrigi. Mamãe e papai sempre te resgataram. Todo mau investimento, todo gasto excessivo, eles cobriram. Não te ajudou. Te habilitou. Ela estava chorando agora. Soluços feios que me lembravam de quando éramos crianças e ela havia ralado o joelho. Mas eu posso ir para a prisão. Sarah vai te ajudar a negociar com promotores. Se você for honesta sobre seus erros, provavelmente receberá liberdade condicional e restituição, não prisão. Mas você tem que ser honesta, Vitória. Completamente honesta. Sem mais gerenciamento de imagem. Você tem milhões e não vai ajudar sua própria irmã. Eu estou te ajudando. Só não da maneira que você quer. Puxei as informações. De contato de Sarah. Sarah cobra em uma escala móvel. Dr. Moreno também. Vou cobrir essas taxas. Elas provavelmente totalizarão cerca de 25 mil ao longo de 6 meses. Essa é minha oferta. 25 mil horas em terapia em vez de Rumonita. 250 mil para me salvar. Sim, porque a terapia pode realmente te salvar. O dinheiro apenas atrasaria o inevitável. Daniel entrou no meu escritório,
tendo ouvido a maior parte da conversa. Ele acenou apoio. Há mais uma coisa, acrescentei. Se você aceitar esta oferta, precisa pedir desculpas a Isabela. Realmente se desculpar. Não uma mensagem, não um cartão. Cara a cara. E você precisa ser sincera. Ela nunca vai me perdoar. Você pode se surpreender. Isabela tem mais graça do que nós duas juntas. Mas essa é a escolha dela para fazer, não sua para presumir. Vitória ficou quieta por tanto tempo que pensei que ela havia desligado. Finalmente ela sussurrou. Me envie os contatos. Vitória, e quando você estiver pronta, realmente pronta, você é bem-vinda na fazenda. Não como uma visitante olhando de cima para nós, mas como família disposta a sujar as mãos. Ela desligou sem responder, mas pela primeira vez em 15 anos, eu tinha a esperança de que poderíamos realmente ser irmãs de novo algum dia. 6 meses se passaram desde aquele telefonema. Vitória aceitou a ajuda que ofereci. A ajuda real, não a habilitação. Sarah Chin me disse que Vitória era a cliente mais difícil que ela já teve, mas também a mais determinada uma vez que aceitou a realidade. A terapia com o Dr. Moreno descobriu o que todos nós suspeitávamos. Vitória havia construído toda a sua identidade em validação externa. Quando isso desmoronou, ela não tinha nada. Mas lentamente, dolorosamente, ela tem se reconstruído. Ela está trabalhando agora, não como diretora sênior, mas como consultora de marketing para pequenas empresas. Seu primeiro cliente, uma padaria familiar no Porto. Ela me ligou chorando após seu primeiro dia, dizendo que eles eram muito gratos pela minha ajuda. Realmente gratos, não apenas impressionados. Isabela se encontrou com ela no mês passado. Eu não pressionei, não organizei. Isabela escolheu entrar em contato depois que Vitória enviou um pedido de desculpas genuíno de 3 páginas manuscritas. Elas se encontraram para café. Apenas 1 hora. Mas Isabela disse que foi a primeira conversa real que elas já tiveram. Ela perguntou sobre meu trabalho na fazenda. Isabela me contou depois. Realmente perguntou. Queria entender nossa rotação de culturas, nossas práticas de sustentabilidade. Ela até fez anotações. Os limites que estabeleci não foram cruéis. Eles eram necessários. Amor não significa aceitar comportamento tóxico. Família não significa permitir destruição. Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer é se recusar a participar da autodestruição de alguém. Daniel e eu expandimos o fundo de bolsas. Agora patrocinamos 5 estudantes anualmente, especificamente aqueles de famílias onde suas escolhas de carreira não são compreendidas ou valorizadas. Cada um me lembra que o sucesso não é sobre a altura do seu prédio, mas a profundidade de suas raízes. Vitória ainda não visitou a fazenda. Ela não está pronta, e nem estamos nós. Confiança leva tempo para reconstruir, e algumas feridas precisam de espaço para curar adequadamente. Mas ela envia artigos agrícolas para Isabela. Agora com notas como, achei que isso poderia te interessar. Em vez de você deveria fazer isso. Roberto não a deixou, apesar de sua ameaça. Eles estão em aconselhamento, vendendo a cobertura, mudando para um apartamento modesto. Seus filhos estão lentamente se aproximando dela novamente, especialmente depois que ela admitiu seus erros para eles diretamente. O vídeo do casamento viralizou. Alguém havia transmitido ao vivo todo o confronto. Recebemos centenas de mensagens de pessoas compartilhando, e histórias semelhantes de membros da família que confundiram patrimônio líquido com valor próprio. Isso iniciou conversas sobre sucesso, a autenticidade e a coragem de viver sem glamour. Mas a lição mais importante. Às vezes a melhor resposta ao desprezo de alguém é simplesmente viver bem sem desculpas ou explicações. É aí que nossa história está hoje. Vitória está aprendendo que respeito não pode ser comprado, apenas conquistado. Ela me envia mensagens às vezes, não para se gabar ou criticar, mas para compartilhar pequenas vitórias. O sucesso de um cliente, um avanço na terapia, um momento genuíno com seus filhos. Na semana passada, ela enviou uma foto de uma feira de orgânicos. Comprei tomates orgânicos, ela escreveu. Pensei em você. Não era muito, mas era honesto. A fazenda continua a prosperar. Estamos expandindo para fornecer as propriedades do Ritz-Carlton em todo o país. Isabela está trabalhando em um programa de agricultura sustentável para jovens agricultores. Daniel ainda tem terra sob suas unhas. E eu ainda não teria de outra maneira. Sucesso aprendi. Não é sobre provar que os outros estão errados.
É sobre provar que você está certo. É sobre construir algo que importa, mesmo que os outros não possam ver seu valor. É sobre escolher autenticidade sobre aparência. Todas as vezes, e às vezes, apenas às vezes, o universo fornece um momento de clareza, perfeita onde a verdade se levanta na frente de todos e se recusa a ser ignorada. Aquele momento no casamento de Isabela não foi sobre vingança, foi sobre revelação. E no final, pode ter salvado a vida da minha irmã. Obrigada por ficar comigo através desta história. Se você já teve que estabelecer limites com membros da família tóxicos, adoraria ouvir como você fez isso. Fui dura demais com Vitória? Não fui dura o suficiente? Deixe um comentário abaixo e me diga. Se esta história ressoou com você, por favor, curta e se inscreva. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que seu valor não é determinado pela definição estreita de sucesso de outra pessoa. Qual é sua definição de sucesso real? Estou genuinamente curiosa para saber. Deixe seus pensamentos nos comentários. Até a próxima, lembre-se. Seu valor não diminui com base na incapacidade de alguém de ver o seu verdadeiro valor.